O pietismo surgiu no final do século XVII em resposta ao formalismo, legalismo e ritualismo dentro da igreja. Vou te dizer, a arma de Deus para formalismo, para legalismo, ritualismo dentro da igreja é o pietismo. E o pietismo veio como resposta à frieza, basicamente como resposta a igrejas que estavam morrendo espiritualmente. Só por aí você iria querer saber. Segundo foi iniciado por Philip Jacob Spener, ele é considerado o pai do pietismo. E a matéria inicial está no livro Pia Desideria. Philip buscava uma reforma na vida cristã, enfatizando a importância da fé pessoal, da santidade e o fervor. Nessa época não havia mais fervor espiritual. Desde a reforma protestante, as igrejas ficaram confinadas ao saber. Elas ficaram restritas às salas de aula, o que levou à morte espiritual de muitas igrejas. Quando chega no século XVII, onde explode o avivamento morável wesleyano, as igrejas, 90% já tinham fechado a porta. Olhamos pelo retrovisor a Europa, por exemplo. A Europa hoje vive o que ela viveu no início do século XVII, aonde nasceu dentro por isso que tem termos técnicos, porque nasceu dentro das universidades e sala de aula o movimento da piedade, o movimento do fervor. John Wesley e George Whitefield e Charles Wesley, dentro da Universidade de Oxford, começaram esse movimento e deram o nome de Clube Santo. O Clube Santo se baseava em quê? Se baseava em se encontrar diariamente para orar até 3 horas de oração, ou seja, eles oravam 3 horas de oração todos os dias, estudo da Bíblia diário, visita a presos e escravos, eles visitavam presos e escravos, e hospitais. Dali nasceu o avivamento wesleyano da prática da piedade, porque piedade não é só, é isso que eu quero que você entenda, não é só ser uma pessoa santa eticamente ou santa doutrinariamente. O pietismo não é só uma santidade, é uma prática de piedade que envolve ajuda aos necessitados, que envolve busca pelo Espírito Santo, que envolve vida de oração. Ou seja, o pietismo não é só não fazer. Como muita gente entende santidade por deixar de praticar coisas como pecado. A piedade bíblica, ela é também não praticar o pecado, mas também praticar as boas obras. E a isso se dá o nome de pietismo, ou piedoso, ou piedade na Bíblia, que nós temos como Bíblia. Então, Filipe inicia bem no início do século XVII, isso é em 1700, ali 1600, 1700, uma reforma no coração e na vida de cada crente, e ele passa a ensiná-los e enfatizá-los a importância da fé, a importância da vida de oração, a importância de jejum e a importância de fazer caridade. Vamos destacar aqui 4 razões por que veio o movimento da piedade, do pietismo, nesse caso, na ocasião. Primeiro motivo por que o Espírito Santo levantou os piedosos, ou puritanos e morávios e russitas e etc. Rituais vazios. Irmão, honestamente, tem algo mais pedante, insuportável do que um culto chato? Um culto cheio de rituais vazios. O Brasil se tornou um país ritualístico. Então é comum você ver uma veneração a objetos, uma veneração à arca, uma veneração a objetos que eles chamam de sagrados, porque os cultos se tornaram ritualísticos. Então, irmão, eu não sou contra atos proféticos, diga-se de passagem, mas eu sou contra aquilo que não é ato profético, levando o nome de ato profético.
Ou seja, nós estamos perdendo a simplicidade de vista. Esses dias eu vi um pastor de uma de nossas igrejas, a gente tem várias por aí, eu nem lembro onde são na realidade, a minha esposa sabe onde é direitinho, mas eu sigo todas as igrejas, e de repente eu vi um pastor fazendo coisas, que chamou de ato profético, etc., fazendo coisas que eu nunca fiz, e que eu não concordo. Chamei e falei assim, queridão, aonde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu? Falei assim, aprendi com a igreja tal. Falei, mas você é da igreja tal? A igreja que você é pastor dessa aí é da igreja tal? É do Soares? É do Valdomiro? Não. Não é. O que você precisa entender da gravidade dos rituais, eles matam a espontaneidade do espírito e matam a fé. Ao invés de produzir fé, eles matam a fé. E muitos chamam isso de, não, é pontos de contato. O mesmo linguajar que você ouve na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, na Macumba, ponto de contato. Para mim, o meu ponto de contato é Cristo. Eu estou firme nele. Nenhum avivamento vai vir, gente, de rituais vazios, cansativo, uma coisa pedante, uma coisa repetitiva, mas não no sentido da simplicidade. E aí na ânsia, aí entra dentro da igreja o pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é você fazer aquilo que dá certo, ou seja, não importa se é errado, se der certo, eu faço. Em nome do resultado, eu faço o que dá certo. Isso se chama pragmatismo. Práticas religiosas que são seguidas mecanicamente, sem um envolvimento sincero ou entendimento espiritual. Rituais são práticas que fazemos sem envolver o espírito. Segundo lugar, porque Deus levantou Morávios, Wesley, porque Deus levantou Jane Guyon, irmão Lawrence. Irmão Lawrence é um dos iniciantes do pietismo em 1630. Por que Deus levantou Jane Guyon? Porque Deus estava cansado da falta de sinceridade espiritual. Por isso que Jesus entrou no templo e ele estava esgotado. No escritor de Hebreus, você vê assim, eu estou cheio de sacrifício de bode, de ovelha, eu não aguento mais esses rituais. E Jesus entrou no templo e ele disse, eu vou destruir isso aqui tudinho. E alguém olhou para ele, prenda esse homem, é maluco. Ele disse que vai destruir o templo de Salomão. E ele ainda, irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, é que ele odeia coisa velha. A palavra que mais você ouve na Bíblia é, eu vou fazer uma coisa nova. Deus é Deus do novo. Deus não quer que você tenha os seus velhos problemas na sua casa. Ele não quer que você fique repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas. Ele quer que você ande em novidade de vida. Ele quer que você tenha expectativa em Deus. Ele quer que a sua casa viva com uma expectativa de que a qualquer momento algo sobrenatural da parte do Senhor vai acontecer. E em segundo lugar, o legalismo. Palavrinha que pouca gente sabe, mas tem raiva sem saber o que significa. Legalismo é ênfase excessiva em regras e normas. Não é você, Norma. Regras e normas. Em vez de um relacionamento com Deus. Ou seja, legalismo é trocar o relacionamento com Deus por regras. É muito triste. Você vai em algumas igrejas e você vê muita aplicação em regra, muita aplicação em, eles chamam de doutrina, mas é usos e costumes, e zero aplicação em fervor e vida espiritual. Eu fui pregar numa igreja esses dias, a igreja leva no nome dela o nome pentecostal,
Quando eu comecei a pregar, o pastor foi no Ulisses, que viaja comigo quando o pastor já não está, e disse: como que eu faço para fazer ele parar? Tinha 15 minutos que eu estava pregando, uma multidão. Eu comecei a pregar exatamente sobre o Espírito Santo, mas não era o Espírito Santo que ele gostava, era o Espírito Santo, outro Espírito Santo. E eu comecei a dar muita ênfase, e gente, você vai se lembrar que está aí uma crise na congregação cristã, de pastor expulsando o espírito da leitura da Bíblia. Eu repreendo esse demônio de leitura da Bíblia no povo. Porque o povo na congregação cristã, a semelhança da reforma protestante, que o povo aprendeu a ler Bíblia, o que aconteceu na reforma protestante é que o povo redescobriu a Bíblia. E a semelhança da reforma protestante, o povo da congregação, que é a segunda maior igreja no Brasil, descobriram a Bíblia. Estão lendo a Bíblia. E o povo não sabe o que faz, você percebeu? Aonde tem muita regra, tem pouca intimidade. E aí, quando você não muda de vida, você muda de teologia. Você começa a fazer uma coisa para adequar. A letra mata e o Espírito vivifica. 2 de Paulo, Coríntios 3 e 6. Como se a letra que matasse ali fosse a letra da Bíblia, a letra do estudo. A letra que mata ali é a letra da lei, justamente a letra do legalismo. Eu fico meio preocupado. Então, de repente, eu estou pregando, ele manda o louvor subir, eu estou nem no meio da mensagem, o cara começa a bater a bateria. Eu olhei assim para ele, na frente da mensagem: quer parar de tocar a bateria aí? Você está atrapalhando a mensagem. A hora que for para terminar, vocês vão saber. É triste. Teve um outro que ligou para mim, o mover do Espírito, todo mundo batizado com o Espírito Santo, criança batizada com o Espírito Santo, todo mundo, eu acho que assustou. Ele ligou, falou para segunda-feira: dá para o senhor mudar a mensagem hoje? Irmão, quem em sã consciência vê uma igreja cheia do Espírito Santo, pede para você mudar a mensagem. Sabe por quê? Acostumaram a ter controle. Os avivamentos nunca pararam por excesso, sempre foi controle. O apóstolo Paulo fala desses excessos e sabe qual é a conclusão que ele chega? Não proibais. Nós, pastores, estamos aqui para ajudar os excessos, corrigir, mas proibir, jamais. Lembra uma época, tinha um irmão que chegava aqui com uma vara, dizendo que ele era profeta, e um cajado. E ele vinha de cajado. Os irmãos falaram para mim, para eu chegar nele e proibir ele de entrar com o cajado. Falei: nunca! Eu queria ter um monte desses crentes assim, com a fé menina assim, ó. O glória a Deus mais alto era o dele. Por que o cajado do irmão está atrapalhando o culto? Não está. Normalmente quem fala assim, quem falou é quem não dá um glória a Deus no culto. Aí eu fiquei triste que eu contei num culto isso, eu acho que ele assistiu, ficou sem graça. Irmão, pode vir com um cajado, com 2 cajados, com 3 cajados, não vai fazer mal para ninguém. E se o irmão reclama, dá um cajado na cabeça dele. Eu tenho birra, sabe? Nós, olha aqui o meu entendimento, nós cristãos entramos numa corrida de rato. Igreja, emprego, casa. Igreja, emprego, casa. Igreja, emprego, casa. Quando você começa a perceber, lágrima não está rolando mais, coração não está fervoroso mais, virou uma corrida de ratos, uma religião, uma coisa pedante, uma coisa insuportável, uma coisa formal. Porque a gente, o camarada antes ele tinha um pai de santo lá no mundo, agora ele tem um pastor. Eu tenho que ir lá consultar meu pastor, meu guru. Não! A Bíblia diz que o Evangelho é novidade de vida e o reino de Deus é liberdade. Aonde o Espírito está, tem liberdade. Se você quiser sair daí correndo, vir para cá e correr para lá e para cá, vir de quatro, o que é isso, irmão? A igreja que não cria em línguas, que não gostava dessas coisas do Espírito, morreu.
Isso aqui é outra. Se quiser ficar orando em língua, eu estava numa igreja, uma pessoa orando em línguas. E eu pregando, e ela assim, ó. Chegou um diácono, eu acho que a mãe do pastor falou para a irmã parar. Eu falei assim, deixa ela. Deixa ela orando em línguas. Não, mas se ela está orando em línguas, não vai entender. Não mais do que você entende. Deixa a pessoa. Ela tá assim. Eu fico assim. As pessoas estão com medo. Tem medo daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Tem medo. Teve um que falou assim, eu não gosto desse negócio de avivamento na minha igreja, que o povo fica fanático. Falei, mas me desenhe para mim, leia para mim o que, é que você entende por fanático. O povo só vai querer ficar orando 2, 3 horas dentro de casa. Pois eles já são fanáticos. Eles são fanáticos em série, porque fica 3, 4 horas assistindo série. Eles já são fanáticos. O futebol é 2 horas. Eles são fanáticos. Você quer saber qual o espírito que opera em você? É o que você fala quando você senta na mesa com a sua família. O espírito que está em você é aquilo que sai da sua boca. Desculpa chocar você com essa verdade. Tem gente que senta na mesa, o prato é o pastor. Aquilo que sai da sua boca, com sua família, é o espírito que está dentro de você. E isso, irmãos, é aquilo que eu chamo de religião. A religião é inimiga do avivamento, meu irmão. Para a religião, não vale a pena que você seja cheio do Espírito, porque aí você vai consultar a Deus quando você precisar. Mas religião quer que você dependa de mim, venha falar comigo. A religião ama, sabe o que? Os gabinetes. A religião ama, sabe o quê? Os pastores marcando horário e hora na sua casa, com medo de você sair da igreja. A religião ama, sabe o quê? O pastor não me mandou mensagem hoje dizendo, e o culto, irmã? A religião ama, sabe o quê? Dependência emocional, dependência espiritual. É aí que nascem os abusos. Mas quando você está cheio do Espírito, ao invés de perturbar o pastor, quando você acha que tem que perturbar, você vai orar por ele, vai lá buscar Deus, e o Espírito Santo fala assim, hoje seu pastor está precisando mais que você. Nós temos que sair desse espaço religioso, de corrida de rato, pedante, cansativo, explorador, cheio de abusos de autoridade, abusos morais, cheio de abusos sexuais, e virmos para a realidade da vida de Cristo. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia vai respeitar o seu sacerdócio universal. Sabe o que isso significa? O acesso que o pastor Hernando tem a Deus é o mesmo acesso que você tem a Deus. O Deus que fala comigo é o Deus que provavelmente deve falar com você. E aí um homem de Deus, ele vai estimular o que no povo? É ruim. É ruim. Tem gente que fala, pastor, vai ter não sei o que lá na PIB, posso assistir? Pode, eu só não gosto de descobrir pela internet. É chato, né? Todo mundo que já teve essa experiência comigo, o que eu falo? Vai na benção. A religião, irmão, é uma desgraça. Ela pega você que quer fazer a coisa humilde, a coisa séria, e transforma isso em balaio. Está todo mundo no mesmo balaio. E joga numa vala comum. É desse tipo de coisa, esse formalismo, ritualismo, legalismo, que os irmãos sabem de onde veio por 2000 anos e vem a reforma protestante e rompe isso. Não tem nada que tenha mais ritualismo do que a igreja católica. Formalismo. É tão sério que até o pãozinho é eles que põem na sua boca. É tão grave lá, que se você for em qualquer, você vai, lá nós somos chamados de seita. Aí o povo está tão desorientado, que tinha 1 milhão de pessoas assistindo um padre. Você viu o que ele falou? Das 1 milhão que estava assistindo, nós temos os dados, 75% é o quê? Crente. Eu vi crente falando que ia ler o
terço. O povo está perdido, irmão. O povo não sabe mais no que creu, a quem que eles aceitaram, a quem que eles deram a sua alma. Eles não sabem mais para quem que eles vieram. Eles não sabem mais para onde estão indo, de onde estão vindo. Todo mundo perdido, eu já não tenho mais argumento. Voltando para um formalismo, uma fé baseada em mensagem de 3 minutos no Instagram. Uma fé baseada em live. Meu Deus, por favor, nós precisamos urgentemente que a igreja do Senhor, que ama o Senhor, se levante com temor, se levante com unção, se levante com graça, se levante pregando um evangelho sério, porque hoje é o seguinte, a pessoa aceita Jesus lá fora, mas ninguém chega para ela, eu ouvi isso essa semana, ninguém chega para ela e fala para ele abandonar o mundo. Não, deixa, não, é sua profissão. Aí você vê uma menina igual a... Acho que menina foi bom para ela, né? Você vê uma menina igual a... que o mundo está espremendo ela para fora, ela não está percebendo. Onde ela sobe para cantar agora é vaia atrás de vaia. E estão espremendo. Aí me mandaram um vídeo dela cantando um hino em inglês. Falei, meu Deus, se essa menina se converte. Ela é filha de pastor. Mas tanto ela... E outros falaram assim, olha o que falou, até as 10 canta para os crentes. Das 10 em diante os crentes vêm ver ele cantar comigo. E onde é que ele mentiu? Ninguém chegou para esse rapaz, falou, meu filho, você tem que perder tudo por amor de Jesus. Igual o funkeiro fez. Que pagou 3 milhões de multa para nunca mais cantar no mundo. Mas quando vão falar com ele, falam assim, não, você não precisa abandonar. Ninguém quer abrir mão de nada. Não tem mais renúncia. Aí acha ruim da música mesmo. Como é que nós vamos viver um avivamento sem cruz? Como é que nós vamos viver um avivamento sem renúncia? Sem gente que abandona o pecado, abandona aquela velha vida. Porque o problema é que nós estamos atraindo, através de um evangelho, a nossa imagem e semelhança. Ora, quem não quer na igreja um famoso? A fulana é da minha igreja. Quem não quer na igreja um ricão? É da minha igreja. Não há cruz, não há renúncia. Ninguém fala assim, minha filha, você não percebeu que nem o mundo te quer? Aí desce, chora aqui. É na hora de chegar e falar assim, tá vendo? O mundo te jogou para fora. Mas eu creio numa obra poderosa da parte de Deus. Por isso que eu não creio num avivamento, aquele avivamento avassalador como de Evan Roberts, como de Wesley e tomadas, não. Avivamento hoje vem para remanescente. Mesmo porque não é todo mundo que quer esse avivamento. E vai por mim, irmão. Na internet, toda igreja é avivada. Vai lá para ver se é. Em terceiro lugar, porque Deus mandou o movimento. Você vai entender por quê. Falta de vida espiritual. Bom, eu já falei tudo isso, não vou repetir. De você não ver espiritualidade, seco, tudo seco. Cada cantor, tem cantores muito ungidos, mas irmão, tem uns que vai seco assim, ó, não você torcer, não sai nada. Falta de vida espiritual, uma prática religiosa que se concentra na aparência externa, vou dizer. Falta de vida espiritual é vida de prática. Uma prática religiosa que se concentra na aparência, mas carece de transformação interior e crescimento espiritual. Pondera você
do que você vê e ouve, se o que nós estamos vendo em alguns lugares é um crescimento bíblico. Quarto, conformismo. Conformismo, aderência estrita às tradições, sem questionamento ou renovação espiritual e que pode levar a uma experiência, presta atenção, carnal. A falta, o conformismo, na realidade, ele faz você se assentar em cima da carnalidade, faz você se assentar em cima da mudança, faz você se assentar em cima da transformação. Você sabe que está mal, não consegue buscar a Deus para uma mudança e se conforma. É nesse conteúdo que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: não se acomodem, não se conformem às coisas desse mundo. Por isso que homens de Deus, famosos na história, e cito eles, eram seguidores assíduos do pietismo. Ou seja, tecnicamente falando, ou você é mundano ou você é piedoso. Lá são eles, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, seu genro David Brenner, Charles Wesley, Conde Zinzeldorf, Madame Guyon, irmão Lawrence, todos esses que eu mencionei, perceberam a podridão religiosa de sua época e começaram a pregar coisas como arrependimento, santidade, vida no altar, oração, leitura assídua da Bíblia. Eles entraram por esse caminho porque eles perceberam, horas, até a Reforma Protestante, 1500 anos de formalismo, de legalismo, de ritualismo. Só ritual. Vem a Reforma Protestante. Os primeiros 130 anos, o povo estava animado. Mas olha o que Melacto, que era discípulo de Lutero, diz. Não permitam os calvinistas. Nossas igrejas estão morrendo. E nós estamos falando aqui, antes de chegar a 100 anos, já foi entendido que as igrejas estavam morrendo. Foram tirados o legalismo do catolicismo, o legalismo, o ritualismo e etc. E trocado por uma religiosidade intelectual. É claro que o evangelho também é intelectual. Agora, religiosidade intelectual, pense bem. Vamos lá. O Sermão do Monte tem 3 capítulos, 5, 6, 7. O Sermão do Monte tem 118 versículos. O Sermão do Monte tem 53 doutrinas. Das 53 doutrinas, 75% é sobre oração. Pode ler o Sermão do Monte inteirinho. Jejum e ajudar os pobres. Esse é o coração do piedoso, do pietismo. Você só é um crente piedoso se você também transforma as coisas espirituais em boas obras. Por isso que tem na Bíblia um pouco da diferença do santo, da santidade, que ela é completamente de renúncia espiritual, para ser... Você sai da santidade e vai para um nível superior, que é ser um piedoso. Se vocês entendem o que eu estou falando, vamos ver aqui o que a Bíblia considera um piedoso. Primeiro texto, 1 de Paulo, 1 Timóteo 4, do 7 e 8. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas... Paulo está chamando as irmãs da igreja de velhas. Em algumas Bíblias está velhas caducas. Ele diz assim: rejeitai as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo em piedade. Vamos continuar. O que ele entende que é piedoso? Olha lá. Ó. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade
Para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Gente, olha o que Paulo está falando. Você tem o foco no céu, mas não esquece das boas obras aqui. Outra coisa que eu entendi aqui é que piedade, ela é a junção da espiritualidade e a prática. Porque quando Paulo fala da piedade, ele manda você exercitar a piedade. Por isso que o movimento pietista trouxe o avivamento depois que a igreja morreu de novo com os calvinistas. Quer trazer mais fervor no coração do irmão do que levá-lo a ajudar o próximo? A ajuda do próximo, ajudar o próximo, santifica. E aqui Paulo está dizendo, olha, você quer fazer exercício corporal? Pode fazer. Os irmãos estão aí nos crossfit. Não tem problema não. Mas Paulo está dizendo que tem um exercício muito mais poderoso que o exercício corporal. É o exercício da piedade. Paulo está dizendo que você se obriga à piedade. Quem entende? Os irmãos perceberam que tem dois textos, porque um é uma versão bíblica, o outro é outra versão bíblica. Facilita um pouco para os irmãos entenderem. Segundo texto, Tito 2:11. Tito 2:11. Olha isso. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Fazendo o quê? Pode continuar. Agora, observa os termos. Eu vou te dar um segredo de interpretação bíblica. O segredo da revelação bíblica é as entrelinhas, tá? Quando você lê a Bíblia, pega as entrelinhas. Por exemplo, aqui nós temos uma palavra, ensinando-nos. Quem está nos ensinando? Não, volta o texto inicial para você entender. A graça se manifestou. Põe a próxima versão, próximo texto. Ensinando. Quem está nos ensinando? Então nós não temos só uma graça que nos ajuda a ir para o céu ou vencedora. Nós temos uma graça professora. Quem nos ensina é a graça do Senhor. E ela nos ensina a quê? Ensinando a renunciar à impiedade. É o que eu acabei de falar, meu Deus. Não, mas eu estou na graça. Pois é a graça que te ensina a renunciar às coisas. Isso é piedade, diz, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas e vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Aqui nós temos, mais uma vez, a palavra piedoso, piamente. E quem nos leva à piedade? A graça. Você sabe que o maior elogio que se faz a um homem de Deus não é grande pregador, não é piedoso. Ah, fulano de tal é uma benção. Ele é um homem piedoso. Quando você usa o termo piedoso, está dizendo que você pegou todo o conjunto de evangelho e pôs em uma palavra. Um homem bom, um homem que ajuda o próximo, um homem do coração bom, um homem santo, um homem de oração, um homem de jejum. Esse é o combo. Você pega tudo e põe numa palavra. Piedoso. Não tem como ser piedoso sem ser de oração. Você pode até ajudar o próximo. O piedoso é a evolução daquilo que nós fomos aperfeiçoando na fé cristã. Oh, glória a Deus, né? 2 de Pedro 1, versos 5 e 7. A vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. De quê? A ciência, a temperança a paciência, e a paciência termina em tudo. Nós vamos ler de novo esse texto para você ver a corrida do crente, até chegar à piedade. No caso, amor, tem muito tempo que eu não tenho recaída, né? Tem muito tempo que eu não tenho vontade de matar ninguém, brigar com ninguém, xingar ninguém. Será que Deus está me dando graça para ser piedoso? Porque uma das coisas que nós temos aqui também é que nós temos que acrescentar à fé. Olha o que diz o texto. Acrescente à sua fé algumas virtudes, ok? Quais as virtudes? Vou repetir.
Para nós alcançarmos a piedade e deixar que esse fogo de Deus queime em nosso coração e a gente possa viver o novo de Deus dentro de casa, nós temos que crescer na graça, no conhecimento de Jesus. E o homem mais piedoso que pisou na terra foi nosso Senhor. Mas olha o texto, Paulo diz assim, ó, acrescenta à sua fé algumas virtudes. Vamos ver as virtudes. A virtude, a ciência. Continua. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Agora eu vou fazer a pergunta. Tá fácil, gente? Tá fácil, não tá? Fala a verdade. Tá fácil, não tá? Não tá fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. Em outras palavras, ninguém chegará a isso sem uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, eu conheço alguns homens santos. Conheço. Eu ando com alguns homens santos. Conheço alguns homens santos. Você vê Jesus na vida deles. Pastor Eibe é um homem santo. E eu morro de dar risada. Uma vez eu estava pregando lá em Fortaleza. E fui eu e o pastor Cirilo que inauguramos a igreja dele em Fortaleza. E nessa altura que estava sendo inaugurado, estava ele e a Andréia à frente, eu e o pastor Cirilo atrás no carro. E ela pegou e pôs um bobó de camarão no porta-mala. Quem faz isso também, gente? E o Eibe esqueceu do bobó e estava atrasado, irmão. Ele virou aquele lá da corrida maluca lá. E eu só sentindo o cheiro do camarão. E tal. Quando ele chegou na porta dele, porque assim, ó, aquilo que sai da sua boca é o que reside no seu espírito. Por isso que eu falei da mesa. A mesa é o lugar onde todos os espíritos falam. Falei, agora eu pego o Eibe. Agora quero ver o que o Eibe vai falar. Quando ele abre o porta-mala, gente, tinha bobó. Bobó de camarão para tudo que é lado. Falei, agora ele vai xingar. Agora ele vai. Sabe o que ele falou? Amor! Falei, não, parei. É um bobó, pastor Eibe. Isso aqui, normalmente, a gente xinga. Não tem nada de amor nisso aqui. A primeira palavra, porque todo mundo, quem conhece o Eibe sabe que o que ele mais prega é amor. Por isso que é incompatível a fé cristã, maldições na boca, xingamento na boca, palavrões. A Bíblia é feliz. Quando ela nos fala das palavras, sai da nossa boca. E vai por mim, irmão, a boca fala do que abunda o coração. O texto é muito claro para nós. Eu tenho muita fé em Deus. É assim que não é. Eu amo o meu Jesus. Eles transformaram todo o cristianismo em uma única palavra: amo Jesus. Tá bom, eu aceito esse amor seu por Jesus. Na sua fé inicial. Ninguém está cobrando mais que isso. Mas vamos te ajudar a crescer. Aí quem que eu cobro? Os discipuladores. Os pastores. A responsabilidade está neles. A texto, acrescente a sua fé. E eu pergunto aqui para os irmãos, o que deveria ser acrescentado à sua fé aqui? Vou te dar 30 segundos para você pensar. Não tem um só aqui que vai falar, não veio nada na minha mente. É mentira, porque o Espírito Santo vai colocar agora. E não repreenda pensando que é diabo, tá? Em 30 segundos, o que você acha que deveria ser acrescentado à sua fé para você chegar à piedade cristã? Perdendo tudo por amor. Sem alegria. Não, com alegria. Você já se perguntou o que é contentamento?
Olha, como eu vim lá do Goiás e cheguei aqui sem nada e passei a lutar por tudo que eu conquistei, durante muito tempo eu tinha um problema muito sério com contentamento. Eu queria acumular, porque o medo de você ficar pobre, medo de passar fome de novo. Então não estava bom. Não estava bom. Então eu queria cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando nós compramos nossa última casa, eu e minha esposa oramos a Deus dizendo: Senhor, estamos satisfeitos. Não precisa dar mais nada para nós. Dê agora para a tua obra, abençoe. E é interessante que quanto mais a gente fala isso, mais o Senhor dá. Não precisa dar não, Senhor. Eu estava comentando com o meu filho, junto ali com a minha esposa, toda vez que eu venho na minha mente, irmão, toda vez que vem na minha mente que eu tenho que comprar algo, alguém me manda um zap, fala: pastorzão, olha aí no seu Pix. Falei: o que foi? Te mandei uma oferta. Quando eu vou olhar o valor da oferta, eu pensando, era exatamente aquilo que eu pensei. Aí eu mando para ela: amor, teve um irmão que mandou uma oferta para mim. Ah, tá, para a editora, para pagar a conta. Não tem nada de conta, não. Mandou para mim, não estraga o negócio. O que você vai fazer? Não, eu estava pensando em comprar um negócio, coisa boba, gente. Mas é direto, é toda vez. Eu estou querendo pensar em alguma coisa amanhã também. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu quero te ensinar uma coisa tão poderosa, que um coração grato sempre será um coração que se doa. Um coração que olha a dor das pessoas. Domingo aqui, nós vamos levantar uma oferta para uma família que perdeu a casa, não tem onde morar hoje. E nós vamos comprar uma outra casinha para ela. Vamos ou não vamos, Graça Church? Tem uns aqui que não fala church, fala chuchu. Graça chuchu. O texto diz aqui, ó, é grande ganho. A piedade tem uma porcentagem de ganho absurdo quando você é contente com Deus. Você tem contentamento. Irmão, a gente tem que ter, por moral da história, um pouquinho de... Quando o camarada quer conquistar as coisas, como é que chama a palavra? Ambição. Você tem que ter. Um pastor tem que ter uma ambição da igreja crescer, mas a Bíblia também não promete igreja grande para ninguém. Então pode ser que você pode ter uma igreja pequena, e aí você vai ter contentamento? A gente nunca sabe. Você tem lá nas igrejas do Apocalipse umas ricas, grandes e umas pequenas. Então a gente tem que ter, está na mão de Deus. Não é pecado. Aonde que nós começamos a perder o fio da meada? Como o pastor reverendo Hernandes Lopes disse, quando eu vejo o crente que Deus prosperou e ele começa com miserabilidade com Deus, não, isso aqui não posso dar, não, aqui eu tirei para pagar isso, para pagar aquilo outro, para pagar não sei o que, irmão, você está num caminho íngreme da avareza, você está perdendo coisas poderosas com Deus em ser fiel. Salmo 4, verso 3. Irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai mudar muitos corações e casas e famílias aqui hoje. Quem crê nisso aí? Tem gente aqui que quando ele mudar o coração dele, ele vai receber o Espírito Santo. Tem gente que não recebe o Espírito Santo por ter um coração meio cebozinho. Salmo 4, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Continua. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai. O que é que o Senhor está falando aqui? Fala ali, ó, você está orando na cama e fique quieto, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar mal dos outros, para de criticar os outros, fala ali na tua cama e ó. A gente perde muita bênção. Irmão, você perde o favor de Deus. Ó, a mensagem que eu vou pregar domingo, vou nem falar que começa a coçar.
os 3 pecados que Deus não perdoa. Tem gente que pensa que é só um. Mas há 3 pecados na Bíblia que não têm perdão. Um deles, o pecado de não perdoar não tem perdão. O pecado de não perdoar é um pecado sem perdão. Você já leu isso na Bíblia. Mas não basta eu falar para você. Nós temos que aprender a ir à cruz. Ah, meu filho tem que cobrar de mim, o senhor precisa voltar a pregar o Clube Santo, as mensagens. Nós temos que aprender a ir à cruz, vomitar na cruz, só falar, Senhor, eu estou aqui chorando, aquela praga daquele falou de mim, você quer, vai na cruz. Vai lá, fala diante de Deus, Senhor, eu estou aqui falando, porque é o seguinte, eu estou com raiva, eu estou irado, fale e se cale. Esses textos aqui enfatizam a importância da piedade, da santidade, que é central ao pietismo, chamando-nos a viver uma vida de devoção, genuína fé a Deus. Alguém pode estar dizendo, nossa pastor, estou na igreja há 40 anos, nunca ouvi isso. Responsabiliza quem nunca pregou isso. Na Bíblia Sagrada, quem eram os homens mais piedosos? Essa pergunta foi a primeira que veio na minha mente. Senhor, quem eram os homens mais piedosos na Bíblia? Enoque. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, Gênesis 5, 24. Ele foi tão piedoso que Deus o tomou para si, sem que ele experimentasse a morte. Noé. Noé foi chamado de justo e íntegro em sua geração. Alguém que andava com Deus, Gênesis 6, 9. Sua piedade foi demonstrada pela sua obediência a Deus, mesmo em meio a uma das sociedades mais perversas que a humanidade já teve. Abraão. Abraão é conhecido como amigo de Deus e o pai da fé, Romanos 4 e 11. Ele demonstrou sua piedade através da sua fé em Deus, inabalável e obediente. Mesmo quando foi chamado a deixar sua terra e também a sacrificar seu filho, ele optou por obedecer a Deus. Obediência também é fé, gente. Nós obedecemos por fé. Moisés foi um homem de profunda comunhão com Deus e piedade. Frequentemente, ele é descrito como alguém que falava face a face com Deus. Êxodo 33, 11. Sua piedade é vista por sua liderança e intercessão pelo povo. Agora, esse que eu vou colocar aqui é estranho. Você não vai concordar, não. Davi. Você já imaginou aqui, ó? Davi vem congregar na igreja. Ele e a sua digníssima senhora, irmã Betseba. E aí eu marco um gabinete com eles. E aí eu pergunto para eles, igual eu perguntei para os senhores, falei, me conta a sua história, de onde é que você vem? Aí eles conta. Falei, e como vocês dois se conheceram? Imagina a Betseba olhando para ele e falando assim, fala não. Se ele conta, você teria coragem de deixar um homem desse ser líder de célula aqui, líder de grupo, discipular alguém? E Davi... Diz a Bíblia que ele se torna um homem santo, Atos 13 e 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, irmão. A maneira que Deus trata Davi. Primeiro, por que Davi foi quem foi? Piedoso. Porque ele executou, o quê? Toda vontade de Deus. Como é que é? Então o homem santo não é às vezes o mais santo, é o mais obediente. Diga obediência. O nosso grande problema na vida é obediência.
Tem gente que pega e sai aqui da igreja. E o dia que você decidir sair da igreja, você pode sair. Você já sai na bênção. Eu dou bênção pré-datada aqui. De fato. Eu deixo a porta aberta para quem sai. E continuo amigo dele. Pô, o dia que ele quiser voltar, pode voltar. Eu não sou dono de igreja nenhuma. Amaldiçoar os outros, não sei o que lá, como se fosse dono. Mas uma das coisas que eu me deparo muito quando as pessoas vão sair da igreja, fala, pastor, nós oramos a Deus. Ô, gente, de cada 10, 9 não orou. Se não orou, por que fala que orou? Aí a gente fala assim, faz o seguinte, ora a Deus e busque a vontade de Deus para esse dilema. Então qual é a prova que eu tenho que sair? Não, você não precisa de prova que você tem que sair. Olha, se Deus não falar nada com você, Ele já falou. Porque o sim você tem para ficar aqui. Você está aqui pela vontade de Deus. Se Ele não falou nada para você sair, significa o quê? Você não pode se mover fora da palavra de Deus. Você não pode se mover fora da vontade de Deus. Se Deus não falar nada, Ele já falou. É não. Acabou. Eu aprendi isso muito tempo. Congregava minha família e eu numa igreja muito grande aqui. Eu era só itinerante. E aí o Luciano veio. Minha esposa, eu viajava, ela abandonava aquela igreja que a gente congregava e ia assistir culto na Alcance. Malandrinha. Eu falei, amor, não está certo isso. A gente congrega em tal lugar. Não, mas eu gosto tanto de ouvir a palavra daquele pastor grandão lá. Não sei o quê. Aí um dia o Luciano veio atrás de mim. Não, ó, sua família já está indo lá na Alcance. Olha, veja bem. E tal. Falei, pastorzão, só se Deus falar. Te amo, gosto muito de você, você é meu amigo. Mas Deus... Onde você está? Está bem? Não, não está bem não. Mas Deus não me mandou ficar numa igreja só quando eu estiver bem. Não, Deus quer que eu fique no lugar que eu estou me sentindo bem. Olha, gente, eu não me sinto bem em um monte de lugar e eu tenho que entrar lá às vezes. A gente não pode andar por sentimentos. Às vezes Deus está usando certas situações na igreja para tratar o meu caráter. Mas na hora que está tratando, eu pico a mula. E o Luciano falou assim, vou orar. Eu falei, pode orar e ore muito. Demorou 3 anos. Porque Deus não falou nada. Se Deus não falou nada e está em silêncio, eu já tenho a resposta dele. É não. Se fosse para falar sim, ele falaria. E foi na hora certa, foi uma bênção e é assim que a gente tem que trabalhar. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sua piedade é vista em sua devoção, adoração e paixão pelo Senhor. Também é vista em ter um coração rápido em arrependimento. Quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. Concluindo aqui agora. Motivos bíblicos para nos tornarmos piedosos. Primeiro, amor a Deus. Mateus 22:37 afirma: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Segundo, santidade. 1 de Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. Mas tem gente que escreve na internet aí que Deus não quer que você seja santo. É umas filosofias, gente, que até minha cachorrinha Meg sabe que é mentira. Terceiro, renovação da mente. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação aqui, ela só é possível com a aplicação da palavra. Ouvindo e aprendendo. Quarto, comunhão. Hebreus 10:25, não deixe sua congregação. Não deixamos de nos congregar. Tem gente que esquece dessa ordem. 25 milhões de pessoas no Brasil estão desobedecendo isso aqui. Quinto, orações constantes. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Sexto, fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor e alegria. Quem tem o Espírito Santo aí? Dá um sorriso aí. Vai lá, assim, ó, morde o canto da orelha. Crente não vive triste não, irmãos. Se está num momento ruim é uma coisa, mas direto não. Sétimo,
vida de profundo testemunho. Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Você entendeu a força desse texto? A sua volta tem que ver Deus em você. Quarto, obediência. Tiago 1,22. Sede praticantes na palavra. Eu vou repetir esse texto. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Engaja-os. É grave para mim, é sério esse negócio de gente que ouve a palavra e não pratica. Sede praticantes na palavra. 9. Busca a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E 10. Comunidade de amor. Eita, eu deixei por último. Porque eu vou te dizer, hoje em dia está difícil amar uns aos outros. 1 de Pedro 1,22. Viu? Como eu te disse, tudo que foi falado aqui é prática. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Agora, olha o que a Bíblia fala. Amar o próximo é um exercício. Deus te santifica. Olha o que diz o texto bíblico. Deus te santifica quando você ama o próximo. Agora, amar quem você gosta, quem está alinhado com você, não é amor. Olha o que diz o texto. Purificando a vossa alma na verdade. Para quê? Para amor fraternal. Diga bem alto. Para amor fraternal. Vai lá. Significa que amar quem não está alinhado comigo me santifica. Não é fácil não, irmãos. Essa semana Deus mandou ir atrás de um que ele me provocou um dano terrível. E eu vou atrás dele. Eu lembro que uma vez, um camarada, um pastor, eu fui na casa deles, lá em Campo Largo. Acho que o pastor Samuel se lembra disso. E ele saiu da igreja, a família dele tinha filhas adolescentes, e um dia eu falei, eu sinto ir na casa dele. Fui com a minha esposa. Quando eu cheguei, eu falei, fulano, o que eu posso fazer para a sua família voltar para a igreja? Eu falei, não é a minha não. É qualquer outra igreja. Eles estavam fora de qualquer igreja. Como assim? Eu quero que vocês voltem para lá, para a igreja. Vai seguir a Deus. Não quero que vocês voltem para a minha. O que eu preciso fazer? Olha o que ele falou, gente. Você vai ter que me pedir perdão em cima do púlpito, diante da igreja. Porque minhas filhas não querem mais saber de evangelho. Ele pensou que ia me pegar na curva. Eu falei assim para ele, só isso? Ele falou, é só? Então vou mais longe. Eu vou ter que falar. Falei, se eu fizer isso, você e sua família voltam para a igreja, abandona, esse negócio de ficar desigrejado? Minha preocupação, gente, eram as meninas adolescentes que estavam saindo da igreja. Então, reputação não importa na hora dessa. Aí, falei, então tá bom, domingo na ceia, pode ir lá. Quando chegou lá na ceia, nós estávamos no centro ainda, ele convidou todo mundo, parentes não sei de onde, para mostrar que Deus estava honrando ele. Falei, fulano, vem cá, pega o microfone. Aí, estava lá o Samuel, estava lá, minha esposa falou, você é doido, você não pode fazer um negócio desse, vai acabar com a igreja. Eu falei, quê? Vai acabar com a igreja? Aquele que se humilha é exaltado, irmão. Eu não estou preocupado se alguém vai sair, eu estou preocupado com as meninas voltar para servir a Deus em qualquer outro lugar. Porque alguém me disse que as meninas pegou raiva de crente, raiva de igreja, raiva de pastor. Então, vou dar um exemplo para elas, que todo mundo erra. Na realidade, quem excluiu ele não fui eu, foi 2 excluídos. Quem assinou, na época éramos comunidade de alcance, quem excluiu eles foi o pastor Luciano Subirá. E deu a canetada, estão excluídos da igreja, um monte de besteira que eles fizeram. Eu falei assim, vem cá, pega o microfone. Ele pegou o microfone. A hora que ele pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse, eu vim aqui para revelar para vocês quem é esse faraó. Agora vocês imaginem, eu sou colérico,
Na época eu não estava tão tratado assim. Pastor, o que você teve vontade de fazer? Na realidade eu vi eu com a mão no pescoço dele, ele cheio de sangue, ele todo machucado. Mas só ficou na vontade, porque na hora o Espírito Santo entrou em mim, de um poder tão grande, que ele começou a me desaforar, a me xingar e não sei o que, e eu só olhando para ele. E tal, e a igreja comprou uma cesta enorme para a mulher dele, ele tal, falando, eu só olhando para ele. Quando ele terminou de falar, peguei o microfone, eu vou falar, agora o pastor vai... Irmão, vamos ficar em pé para a bênção apostólica. Irmão, tinha gente na igreja que dizia, pastor, o senhor tem que ir atrás de fulano. O senhor não pode deixar assim. Só que eu sei o quê. E estavam contra mim. Mas a decisão não era minha, era do pastor Luciano. Acabou. Ele perdeu completamente a moral na cidade toda. Parentes dele, amigos dele que foi naquele dia, passaram a ser membros da igreja. O justo não se justifica. Fale na sua cama e cale. Esse foi o coração de Davi. E esse deve ser o nosso coração. Em que se caracteriza uma pessoa piedosa? Anote, você nunca mais vai esquecer. Ênfase na santidade pessoal, vida de oração e disciplinas espirituais, grupos de estudos bíblicos, pregação transformadora e atividades sociais. Esse é o coração do pietismo. O que eu quero que os irmãos façam? Depois vai para a internet, eu quero que você ouça, e ouça, e ouça, e ouça. Fala, Senhor, eu quero isso aí para a minha vida. Vai demorar, mas eu quero isso para a minha vida. Você vai ver como que vai chover prosperidade na sua casa. Você vai ver como que rapidinho parentes, familiares seus vão se converter. Porque, irmãos, o evangelho é prática. Fique em pé. Eu sinto uma presença do Espírito muito grande aqui. E eu sinto que uma mudança transformadora veio em muitos corações. Tanto que quarta-feira que vem eu vou falar sobre o avivamento que precisamos. E vai por mim, vai ter irmãos que vai sair daqui carregado. Essa é a voz do Espírito. Nós vamos sair daqui cheios da unção de Deus e da unção do Espírito Santo. Mas eu tive uma sensação aqui hoje, que teve muitos coraçõezinhos que foram curados aqui. Sabe, o Espírito Santo me falou isso. Que teve muitos coraçõezinhos que estavam duros e perceberam que é um pecado grave. Deus não manda você procurar, né? Eu magoei meu amigo, vou atrás dele. Esse exercício só faz quem é crente, irmão. Jesus manda você abençoar, orar e dar presente para quem te faz mal. Eu vou repetir. Orar, abençoar e manda você dar presente. Então eu vou levar uma cesta cheia de vinho para ele beber e não ouvir o resto. Ele é pastor de uma macro igreja aqui. Uma igreja muito grande. E eu me senti muito prejudicado. E eu preciso falar com ele. Preciso e vou fazer. E aconselho todos a fazerem isso. Falou, eu estou aqui porque a partir daqui para frente eu quero um outro tipo de vida para mim. Não quero mais viver dormindo com você. Vai viajar, aquela pessoa vai junto. Está dentro do carro sozinho, aquela pessoa está dentro do carro. Onde você está, aquela pessoa que te fez mal não sai de você. Ela dorme com você, ela tira férias com você, vai para tudo que é lado. Chega, irmão. Já é difícil carregar a nossa alma. Como é que eu vou carregar a alma dos outros na nossa alma? Dá não. Levanta a sua mão. E você vai fazer a seguinte oração. Senhor, me dá graça para viver o que eu ouvi hoje. Lembra que Tito 2,11 diz que a graça se manifesta nos ensinando. Agora é hora de pedir para ela te ensinar. Fala, Senhor, me ensine a viver o que eu ouvi hoje. Eu quero ter uma vida piedosa. Comece na escola, as menininhas.
Comece. Você viu que tem uma coleguinha lá que não leva um bolinho para uma, depois leva um para outra. Ajude. O que não tem, leva, dá uma canetinha de presente para outra, mas comece a fazer isso. Comece a praticar. Comece a guardar uma cumbuquinha de marmita dentro do carro, porque está cheio no sinal de trânsito de gente falando que está com fome, na hora do almoço, na hora da janta. Gente, isso que eu estou te ensinando é uma coisa de exercício. Comece a exercitar a piedade. Vida de oração, vida da leitura da vida, reuniões de estudar a Bíblia. Reúnam-se para estudar a Bíblia. Ação social. Isso é piedade. Senhor, nos ajude a sermos piedosos. Senhor, eu estou com vergonha de ter no coração uma espécie de mágoa por alguém. E aqui eu, como pastor, Pai, junto com a igreja, o Senhor me colocou. Eu tenho vergonha de estar chateado com alguém, de estar magoado, de ter me sentido traído, não entendido e abandonado na hora que eu mais precisei. Mas diante de todos aqui eu libero, Pai, e que o Senhor venha e receba isso como um culto ao Senhor. Que esposas possam abençoar seus maridos agora, que maridos possam abençoar suas esposas agora, que filhos abençoem os pais e pais os filhos, que possamos abençoar aquele que nos fez dano, que nos praticou dano, que o Senhor nos deu um coração grato. É assim que nasce avivamento. Eu libero o avivamento sobre todos em nome de Jesus.